E aí, queridos, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Amigos, estávamos agora no na internet fazendo aquela varredura, assistindo alguns vídeos, vendo algumas coisas que de novidades no YouTube, na TV no geral, e encontrei um vídeo aleatório, do canal do Felipe Campos, que é um baita de um jornalista, uma pessoa totalmente centrado, um cara que ele tem uma forma de falar com o seu público bastante legal. E eu não sei se foi essa semana que teve um dia específico para os trans, né? Aquelas pessoas que se acham homens, que são mulheres e acham homens, aqueles que são homens e acham mulheres. Bem, eu tive uma surpresa ao qual onde vi um trans, né, falando sobre o orgulho dele ser trans. Pois não. Quem quer é o que quiser, né? Então, se você quer ser o que você quiser, é aberto para você fazer e o que deve fazer, faz do jeito que você achar que deve ser feito e ninguém pode impedir, ninguém pode querer fazer com que você faça algo que não seja o seu querer, né? Então você tem um livre-arbítrio para isso. Mas vamos lá, vamos ver. Vamos ouvir o que é que essa pessoa falou e vamos ver se você que está aí, se você concorda com o que esta pessoa, o Léo Áquila, se eu não estou enganado, fala sobre trans. E ele entra numa questão religiosa, onde ele usa Jesus, ou a turma dele usa Jesus, para reivindicar os seus direitos. Vamos lá? Vamos assistir. Hoje estamos comemorando o Dia Internacional da Visibilidade Trans, tá? Jesus Cristo é travesti, diz Léo Áquila no Dia do Orgulho Trans. No Dia do Orgulho Trans, Léo Áquila relembrou e esclareceu uma declaração polêmica: Jesus é travesti. A fala gerou repercussão nas redes sociais e nos meios de comunicação, dividindo opiniões. Léo Áquila, conhecido por seu ativismo em defesa dos direitos da comunidade LGBTQIAPN+, justificou essa declaração como uma forma de questionar as normas tradicionais sobre gênero e religiosidade, propondo uma reflexão sobre a aceitação e a inclusão. Segundo Léo Áquila, a frase "Jesus é travesti" é poética, uma vez que as travestis são crucificadas diariamente na sociedade, mas não são Jesus, né? Sofrendo preconceito de todas as camadas. A ativista usou suas redes sociais para reforçar a importância do respeito e aos direitos de cada um, tá? Perfil trans de direita: influencer trans apoia Trump contra a transição de gênero infantil. Suelen Rayane, influenciadora trans, gerou polêmica ao apoiar a ordem executiva de Donald Trump, que restringe transições de gênero para menores de 19 anos. Em vídeo, ela defendeu que crianças não têm maturidade para decidir sobre sua sexualidade e criticou a militância LGBT e a agenda woke que acabamos de falar, afirmando que essas questões são desnecessárias para a infância. Suelen também lamentou a situação do Brasil, referindo-se à libertinagem e à falta de respeito pela inocência das crianças. Eu acho que a gente tem os dois vídeos, pode passar na sequência, inclusive, a da Léo Áquila, inclusive, falando sobre Jesus, e na sequência pode colocar também da Suelen Rayane, também pro Caio Mastro Domênico comentar sobre essas duas questões. Bora lá. Bem, aí a gente vai assistir aí o vídeo do Léo Áquila, né? Aí entra a polêmica. O que é que você acha? Dê sua opinião. O que é que você acha
deste pensamento que esta pessoa tem sobre Jesus ou sobre reivindicar os seus direitos. Vamos lá? Jesus é travesti. Você fatalmente já ouviu essa frase. E com certeza deve ter ficado pé da vida, mas é porque você não entendeu o que, na ocasião, as pessoas que proferiram isso queriam dizer. Mas hoje, no Dia da Visibilidade Trans, eu estou aqui para te explicar. E já começo com uma pergunta. Você já abraçou uma pessoa trans hoje? Você já entendeu a importância e o que significa ser uma pessoa trans? A primeira lição que eu quero ensinar para você é que nós nunca, em momento nenhum, quisemos atacar o cristianismo e muito menos esse mestre maravilhoso que é Jesus Cristo. Tá bom, então vamos entender que eles nunca quiseram fazer isso. Mas por que fizeram? Para que fizeram? Porque eu costumo sempre dizer assim, então ataca lá, pega Maomé e ataca, pega Buda e faz da mesma forma também, pega um santo da Igreja Católica, um mártir da Igreja Católica, faz também, né? Pega um Exu da Umbanda e faz isso também, né? Então é complicado quando a gente, né, se refere a Cristo, né, que é o nosso Deus, o nosso Ser Supremo, quando a gente usa como exemplo para alguma coisa para chamar a atenção. Mas vamos lá, vamos continuar vendo aí os argumentos dessa pessoa. O que a gente estava tentando dizer de uma forma poética, porque isso foi proferido por um cantor, foi: nós somos crucificados e crucificadas todo santo dia, apenas por termos nascido assim. Eis aqui outra lição: ninguém vira trans. Quem é trans nasce sendo trans. E se nós pudéssemos mudar, fatalmente nós mudaríamos. Mas aí é onde vem o seguinte, é onde vem aquela situação. Veja, a gente não pode atingir outras pessoas chamando a atenção de outras pessoas, chamar a atenção de outras pessoas usando a fé das pessoas, usando algo que é tão importante para o cristianismo e talvez importante para a maioria dos trans, dos LGBTQIA+, e tal. Mas por que usar? Não dá para entender a figura do cristianismo que é Jesus. Não dá para conseguir entender dessa forma, né? Se você quer respeito, eu vejo o seguinte: se eu quero respeito, eu preciso dar respeito, eu preciso ter com que as pessoas venham me respeitar, né? E respeitar também, né? Eu respeito todas as religiões, respeito todas as pessoas que pensam o contrário de mim, eu respeito. Cada um viva a sua vida, faça do jeito que você quiser fazer. Depois você vai responder a quem é de direito. E quem é de direito? Deus. Você vai responder a Deus no céu depois, não é a mim. Então, o problema é que as pessoas, elas querem o direito, né, e elas querem ir atingir outras pessoas e não querem ser atingidas. Ou seja, as pessoas querem atingir, mas se nós, evangélicos, cristãos, católicos, quisermos falar e bater de frente, somos homofóbicos, não temos respeito. E agora? Quando alguém pega a imagem, um crucifixo e faz o que você já sabe o que fez. É o quê? Isso não é um preconceito? Você não está sendo preconceituoso, você não está invadindo um espaço de outra pessoa? Pois é, amigo. E quando a gente quer reivindicar os nossos direitos, a gente não bate em ninguém, a gente vai com argumentos, não é agredindo, não é batendo de frente, não é indo.
Ah, mas eu sei que aí alguns evangélicos da antiguidade, antiga, eles faziam, né, batiam de frente, né, falavam dos Umbanda, do pessoal que gosta da Quimbanda, os espíritas e tal, mas era um tempo que as pessoas eram ignorantes. A gente sabe que a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala, o livro que nós seguimos fala. Todo cristão segue a Bíblia, sabe ler a Bíblia, sabe que está errado. Porém, a gente tem que ter a consciência que cada um vive do jeito que deve viver. Se caso pergunta para nós, ou se pergunta para mim, aí eu vou dizer a minha opinião e vou mostrar a verdade do que eu creio. Também como você pode mostrar a verdade do que você crê, você acredita, você vive, você acha. Então o problema é seu. A gente sabe que muitas pessoas erraram lá atrás em agredir as pessoas. Porém, hoje estão usando do mesmo artifício para atingir os cristãos. Mas vamos lá, vamos entender o que é que o Léo fala aqui. Essa realidade, porque ninguém em sã consciência vai optar por ser jogado na sarjeta, por ser morto e crucificado todos os dias em doses homeopáticas, por ter insultos diários, olhares que cortam a gente ao meio feito uma navalha. Mas não é todo mundo que faz isso. A gente tem que entender que não é todo mundo que age dessa forma. O pessoal que defende essa bandeira tem que entender que não é todo mundo que é assim. E quando você pega uma figura como Jesus, ou outra figura qualquer, você está atingindo uma massa de pessoas que não tem nada a ver com a história, que não tem nada a ver com muitas pessoas ignorantes, né? Muitas pessoas que são ignorantes mesmo e cai para cima. Mas a gente não pode generalizar, né? Então, quando pega-se uma figura como Jesus e outras figuras, você está atingindo pessoas que não tem nada a ver com essa história, não tem nada a ver, não tem preconceito, não tem problema nenhum com a vida de ninguém. Então, aí é onde está o problema. Vocês querem viver a vida? Quer ser contra a Bíblia ou a normalidade que o mundo nos deu através de Deus, que é homem e mulher? Então vivam tranquilo. Isso não é novo, né? A gente sabe que isso, o homossexualismo e outras culturas, outros pensamentos contrários, não é de hoje, né? A Bíblia fala disso há muitos anos, há milhares de anos. Mas a gente tem que entender que não podemos pegar uma figura, e uma figura que é uma figura amada pelos cristãos, e a gente também crucificar mais uma vez, colocar todos os cristãos para ser crucificado. Aí a gente está também, vocês estão agindo errado, né? Está agindo da forma, como você falou, não temos culpa de sermos assim. Bem, que as pessoas entendam e respeitem, mas não é pegando um ser ou um algo seu que você ama e machucando ele que você vai conseguir ter o respeito das pessoas. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Ninguém em sã consciência optaria por sofrer o seu desprezo, por ser excluído das oportunidades de trabalho. Este dia é só mais uma data para vocês, mas para a gente é o momento de tentar elucidar algumas dúvidas, é o momento de tentar fazer com que as pessoas da sociedade nos aceitem, mas principalmente nos respeitem, porque somos absolutamente capazes de... Como vai se respeitar se vocês não respeitam a religiosidade das pessoas, o cristianismo? Como é que pode ter respeito se vocês não respeitam? Aí começa a dizer, não, Jesus é gay, Jesus é isso e aquilo outro. Como? Não é, não existe. Essa forma de vocês fazerem
essa comparação não tem lógica, não tem lógica. Dá para querer forçar a entender, não, é porque Jesus é tudo. Então, mas sim, mas não se deve fazer isso, porque isso é abominável diante de Deus. Isso é abominável diante de Deus. A Bíblia diz que isso é abominável, a palavra de Deus diz que isso é abominável. Então, como é que você pode dizer que Jesus é trans, é gay? Isso não cabe. Isso não é para se fazer. Aí pede-se respeito? Não pode. Como? Não se tem respeito para quem não se dá respeito, né? Então, se eu quero respeito, eu preciso respeitar. Como eu estou respeitando, e eu respeito as pessoas que pensam ao contrário, que têm pensamentos religiosos ao contrário, que têm pessoas que pensam contra pensamentos contra político, contrário de mim. Eu respeito as pessoas, não tem problema. Pessoas que têm religiões contrárias, você vive a sua vida, eu vivo a minha, e nós vamos prosseguindo encontro ao nosso Deus. Vamos nos encontrar um dia e vamos ver quem estava certo e quem estava errado. Ponto. Mas o problema é que querem respeito e não se dão respeito. É difícil, é muito difícil. Vamos lá? Exercer qualquer profissão. Somos pessoas talentosas, inteligentes, amorosas. Nós temos todas as qualidades e todos os defeitos de qualquer outro ser humano. São as dores e as delícias de ser apenas filhos de Deus, como qualquer outro. Mas e aí? Você já abraçou uma pessoa trans hoje? Você já foi na página de uma pessoa trans hoje falar parabéns pela sua coragem? Porque a palavra que a gente tem que ter nesse mundo que não quer a nossa existência é coragem para lutar. Porque até para ser feliz a gente precisa ter coragem. Não é que não queira a existência, não existe isso de não querer a existência. As pessoas, esse é o pensamento, as pessoas que pensam ao contrário não deve existir. Não, deve existir e tem que existir, porque isso é algo que sempre existiu. Né? Pessoas que têm pensamentos contrários, que têm formas contrárias de viver, têm religiões contrárias. Então não é isso, é porque o problema é que os trans, os QIA+, eles acham que as pessoas devem engoli-los, mas eles não engolem as pessoas, ou seja, eles precisam de respeito, mas não respeitam as pessoas. Então, oh meu Deus, é difícil entender. Mas se cada um vivesse a sua vida, seria muito mais fácil viver nesse mundo. Quer fazer, quer viver do jeito que você quer? Então viva, ponto. Olha, o meu pensamento é esse. O que eu acho que a Bíblia diz como cristão, diz que é assim. Quer saber? Quero. Não quero saber, amém, tá bom. Então tchau, Deus te abençoe e fica com Deus. Da mesma forma você, da mesma forma os trans. Não quer me aceitar? Viva a sua vida, eu vivo a minha. Sei que tem os extremos, as pessoas que são extremas, mas a gente tem que evitar passar por perto desse tipo de gente para não se contaminar e ponto. Mas vamos seguir. Até para ser feliz a gente tem que enfrentar a família, o bairro, a rua, o país e as autoridades. Nós também, cristãos também, os cristãos também vivem dessa forma. Por pensar diferente. Por exemplo, quem acha que o cristianismo não é vida, não é de Deus, ou seja lá qual é o pensamento. Todos têm, mas todos não vivem. Tudo tem uma dificuldade. Todos nós temos um problema. E nós temos que superar esses problemas. Não é eu pegando a vida de uma pessoa expondo, ou pegando a religiosidade de uma pessoa expondo, que eu vou estar certo, que eu vou chamar a atenção e eu vou conseguir alguma coisa. Não, pelo contrário, eu vou conseguir irritar mais as pessoas para que elas tenham mais raiva e não queiram estar perto de mim. É lógico para entender isso. Quando é que nós vamos chegar no momento onde não precisaremos mais lutar? Porque a gente não está em guerra, a gente está apenas lutando pela nossa existência.
Parabéns para todas as pessoas trans do mundo inteiro. E aqui no Brasil, a gente segue lutando para que tenhamos a nossa dignidade assegurada. E nunca, em momento nenhum, a gente quis ofender o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Donald Trump assinou. Não dá para entender. Como é que você não quer? Eu vou trazer outro vídeo aqui. O camarada se veste da figura de Cristo. Ele se veste da figura de Cristo e empurra uma coisa lá. Ou se veste da figura de Cristo e começa a dançar músicas que não se deve. Como? Aí não dá para entender. É impossível a gente conseguir entender dessa forma. Mas se você agir da forma correta, cada um vive a sua vida, cada um vive a sua história, cada um vive do seu jeito, vai dar tudo certo. E tudo vai dar certo. Mas, infelizmente, aí um ataca o outro e sai atacando. E aí é o que dá. Mas veja aí o que essa pessoa também, que é trans, é uma mulher trans, ela fala, olha a sua opinião. Veja a opinião de uma pessoa que é centrada e ela entende a sua vida e ela sabe como é a sua vida e ela entende, ela tem os neurônios certinho e não precisa atacar ninguém para que as pessoas respeitem ela. Essa pessoa aí tem o meu respeito porque ela pensa corretamente, da forma certa que todo mundo deveria pensar. Vamos lá? Veja aí. Uma ordem executiva para restringir transições de gênero para menores de 19 anos. Eu sou uma mulher trans e agora nós vamos falar. Nesse momento, a esquerda e a militância LGBT abecedária da Xuxa chora. E Donald Trump, mais uma vez, nessa posição, está extremamente correto. Todos sabem que eu sou uma mulher trans totalmente sensata e concordo com ele nessa questão. De fato, criança tem que ser criança, criança não tem maturidade suficiente, psicológico suficiente para decidir uma sexualidade. Vale lembrar que só existe homem e mulher. Para ser mais franca, macho e fêmea. Eu costumo ser um pouco direta nessa questão. Criança tem que aproveitar sua vida infantil, ter sua vida infantil respeitada. Criança tem que estar na escola e, se for menino, brincando de carrinho e também futebol. Já se for menina, tem que estar brincando de boneca, né? E dentre outras coisas. Criança tem que estar na escola sendo alfabetizada, adquirindo conhecimento para um futuro próspero. Sexualidade, gênero não torna um futuro próspero. Linguagem neutra também não torna um futuro próximo. São coisas desnecessárias que a grande militância e essa agenda woke tenta impor na cabecinha tanto das nossas crianças quanto de pessoas adultas também. Graças a Deus, Donald Trump é uma pessoa sensata, consciente nessa parte, está de parabéns. E é isso aí. Quem dera se no Brasil fosse da mesma forma, mas infelizmente libertinagem toma de conta aqui no nosso país. E além do mais, aqui também é a casa da mãe Joana, onde existe uma comunidade totalmente desnecessária, que suja a própria bandeira, diz respeitar o próximo, mas nem a inocência das nossas crianças eles sabem respeitar. Pois é, pessoal. E tá esse vendo foi... aí? Pois é, aí, ó. É isso que deve ser as coisas. É dessa forma que deve se agir dessa forma, dessa maneira. Porque aí é o correto. Cada um tem o seu pensamento e respeitar o seu próximo. Pois bem, como é que eu quero respeito se eu não respeito? Vamos lá? Qual é a sua opinião? Deixa aí nos comentários. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Deixa o teu like. Eu quero saber qual é o teu pensamento sobre isso, né? Como é que você pensa? Qual é o teu pensamento? O que é que você acha? Tá certo ou tá errado? É a reivindicação do pessoal trans, da QIRHJ lá, que eu esqueci. Qual é? Tão certo fazer dessa forma? Usar algo sagrado para reivindicar os seus direitos? Pode ter outra forma de reivindicar? E que tem? O que é que você acha? Deixa aí o teu recado, a tua opinião, o teu like, se inscreve e compartilha. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Valeu, um abraço.